Sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio do programa Como Não Fazer Merda no Setor Imobiliário. Bom, o objetivo desse programa é tratar os principais erros cometidos no processo de originação de um novo negócio imobiliário, de um novo empreendimento imobiliário. Meu nome é Cristiano Rabelo e o tema de hoje é como vender mais a partir de quem já lhe comprou. Que isso? Como assim? Já já a gente vai falar. Bom, se você gostou do tema, já deixa seu like, compartilha com seus amigos e não se esquece de se inscrever no meu canal. Ativa o sininho para você receber as notificações quando nós estivermos postando um vídeo novo. Você não vai ficar de fora, né? Esse tema de hoje, ele trata um erro muito comum. As pessoas não sabem o valor que tem. As pessoas não geram informação daquilo que já fizeram. É muito comum, mas é muito comum. O empreendedor, ele está preocupado, a maior parte dos empreendedores, tá? Ele está preocupado em entender quem vai comprar dele. Mas como assim, Cristiano? Você está agora fugindo de tudo que você disse? Não é para eu buscar entender o que as pessoas querem? Não é para eu olhar fora da caixa? Não, é sim, também. Mas eu sempre digo uma coisa, antes de a gente buscar o que está nos faltando lá fora, ou seja, quem são os possíveis compradores, quem são os potenciais compradores, eu preciso olhar para dentro da caixa e entender qual o padrão de consumo daqueles que já me compraram. Olha que interessante, isso fica muito, mas muito interessante quando você empreende apenas em uma região. Tipo, empreendo na região metropolitana de Goiânia, empreendo na região metropolitana de Recife, e por aí vai. Quando você entende aquilo que você já fez, você já começa a visualizar padrões por tipologia de produto lançado. Interessante que nesse momento, antes de olhar para fora, eu gosto de dar 2 passos atrás e olhar para dentro. Isso serve tanto para empreendimentos que estão sendo originados, ou seja, que estão sendo startados, criados para poder serem lançados, quanto empreendimentos que já foram lançados e você ainda não vendeu. Qual o padrão de compra dos produtos que você já vendeu? Normalmente as empresas elas acabam criando eixos de empreendimentos, eixos de negócio. Tem empresas que só trabalham no nicho de alto padrão. Tem empresas que trabalham no nicho de médio e de alto. Tem empresas que têm um produto para cada. Tem um produto de alto, médio e tem um popularzinho também. Beleza. Se você já empreendeu nessas regiões, na região onde você comumente trabalha, como foi o processo de compra do teu comprador? Tenta responder algumas perguntas tais como: qual o raio de deslocamento do cara que me comprou? Ele morava aonde e agora me comprou? Ah, esse cara morava a 3 quilômetros da onde está esse empreendimento que eu estou vendendo. Ah, esse cara era da outra cidade. Ah, não, ele era de uma cidade da região metropolitana. Ah, não, esse cara é de fora, forasteiro. Ah, não, eu vi que o comportamento de compra está em média 3 quilômetros de raio. Ah, não, o comportamento de compra desse produto está em média de 500 metros. Você já começa a entender da onde as pessoas estão vindo. Elas moravam de aluguel ou elas moravam num empreendimento próprio e fizeram um upgrade? Qual a quantidade de pessoas nessa família? Tem filhos? Quantos filhos? Qual a idade dos filhos? Essas pessoas são casadas, são separadas?
elas moravam em que tipo de produto, em que tipo de imóvel? Num apartamento, numa casa? Olha que interessante. Onde elas trabalham, não só onde ela morava antes de me comprar, mas onde ela trabalha. Você já consegue entender o raio de deslocamento da mobilidade urbana, da média das pessoas que estão te comprando. Ou seja, você já consegue entender a questão que pesa, e pesa muito, a gente já falou em outros vídeos aqui, a questão da mobilidade urbana. Por que as pessoas te compraram? Como assim, Cristiano? Por que as pessoas te compraram? É muito comum, eu já falei em alguns vídeos superficialmente, é muito comum a gente buscar entender somente aquilo que não está acontecendo, por que não está acontecendo, por que eu não estou vendendo. Mas calma lá, quando eu termino a minha venda, ela não acaba aí, ela começa aí. Que isso, Cristiano? O que fez com que eu vendesse? Eu não vou simplesmente abrir uma champanhe, vendi tudo, eu posso fazer isso também, mas ao mesmo tempo, logo depois eu vou querer entender qual foi o fator crítico do sucesso do nosso negócio. Foi localização? Foi atributo? Foi preço? Foi oportunidade? Foi escassez? O produto é um unicórnio? Por quê? Porque eu vou maximizar aquilo que deu certo em novos negócios. E aí vem uma outra pergunta. Aquela galera que teve nos seus stands, que teve na área comercial e não te comprou, por que ele não te comprou? Alguma coisa fez com que ele fosse até lá. Por que ele não te comprou? Gente, vocês acreditam que eu já consegui reverter vendas simplesmente ligando para as pessoas que visitaram os stands, a título de entender se elas foram bem atendidas, fazendo uma pesquisa de satisfação para ver quão bem atendidas elas foram, e descobri que 30-35% delas queriam comprar, mas os corretores não haviam dado continuidade à negociação. Olha que doido. É muito comum isso acontecer. Aí você consegue tanto entender o potencial de novos compradores, porque muitas vezes ele não está no momento de compra agora. Muitas vezes ele está no momento de compra mais adiante, porque ele está terminando o endividamento e tudo mais. Mas calma aí, Cristiano, o que isso tem a ver? Entendendo, vendendo mais com aquilo que eu já fiz. Encerrando o projeto ou tendo estoque, você já consegue entender como foi a eficiência de comercialização daquele negócio. E olha que interessante, quando a gente está fazendo um estudo novo de originação, o nosso objetivo principal é o quê? Entender as pessoas que têm potencial de compra. Validar, saber se ele compra, com que parcela, entender os atributos e por aí vai. Quando você já tem uma gama de pessoas que já te comprou e você vai implementar um projeto muito semelhante àquele que você já fez, você já consegue ter um ponto de partida com um refino fantástico. Porque a gente já parte para tentar buscar, olha que interessante, a gente já parte de um ponto, a gente já sabe qual é o potencial comprador, porque a gente já validou isso, a gente já tem o quê? Histórico de compra. A partir de agora a gente vai começar a mapear quais são os bolsões de demanda na região que tem o mesmo perfil de compra dessas pessoas. Quando você começa a entender aquilo que você já fez, você consegue inclusive calibrar a tua estratégia de marketing. Como assim, Cristiano? Calibrar a estratégia de marketing? Sim, no momento em que você está vendendo, se você está se posicionando no marketing, por exemplo, no off, botando outdoors numa região, fazendo panfletagem em outra região, você pode descobrir que você tem que reposicionar as suas ações, simplesmente porque está vindo uma demanda comprar em bairros que você não estava fazendo nenhuma ação. Eles passaram ali, de repente, acharam um panfleto em alguma outra circunstância, ou simplesmente viram um outdoor na via de maior acesso. Caramba, será que se eu botar um outdoor nessas regiões onde tem um número
interessante de compradores, será que eu não consigo potencializar a minha venda? Sim ou não? Quem está comprando o seu produto? É o investidor ou é o cara que quer morar? Porque se seu produto, quem está comprando, for o investidor, e você estiver fazendo o marketing para o comprador, olha que doido. Se quem está comprando o teu produto para investidor é o investidor, você tem que direcionar o marketing para ele. Muito provavelmente ele vai comprar para alugar, vai usar em Airbnb, por aí vai. Então a gente precisa entender por que essas pessoas estão comprando. Qual o perfil dela? Beleza, não, quem está comprando para morar mesmo, efetivamente para usar o domicílio. A gente já consegue entender personas. E se você consegue entender as personas, você já consegue entender o meio de comunicação adequado para fazer com que ela seja clicada. Eu vou chamar a atenção dessa pessoa para que ela perceba que eu estou ofertando algo que faça sentido para ela. E aí, gente, eu tenho vários grupos de persona. Eu tenho um persona jovem, eu tenho um persona de meia idade, eu tenho gente casada com filho, eu tenho gente casada sem filho, eu tenho gente acima de 49 anos de idade, eu tenho gente acima de 60 anos de idade. Se você tiver um produto diversificado, que todas essas personas podem te comprar, você tem que trabalhar com um mote de comunicação direcionado para cada uma delas. Sim, meu amigo, a gente consegue calibrar todo o marketing, seja para um novo negócio, porque a gente já entende o perfil de comunicação que impactou essas pessoas, essas personas, bem como para o projeto que está em andamento, que a gente consegue ali, em tempo real, ajustando as estratégias para a gente aumentar a eficácia do impacto, para aumentar a eficácia da comunicação. Você consegue ajustar com o carro andando. Mas para isso você tem que o quê? Minerar os seus dados e gerar informação. Gente, eu nunca me esqueço uma vez. Eu fui fazer um estudo de uma empresa com mais de 25 anos de mercado no Nordeste. Muitos, mas muitos metros quadrados construídos. E aí a gente foi contratado para fazer cerca de 2 ou 3 estudos, não me recordo bem, e eram produtos meio padronizados. Né? Eles tinham, acho que 2 linhas de produto, eles iam trabalhar uma dessas linhas. A primeira coisa que eu perguntei, eu falei, beleza, qual foi o comportamento, o perfil de comportamento das pessoas que já compraram, ou seja, dos empreendimentos que vocês já lançaram? Os caras não tinham essa informação. Como assim? Os caras não tinham essa informação. Eu falei, não tem importância não. Eu trato. Me manda o banco de dados com o máximo de informação possível, porque eu trato para a gente poder tentar entender, já a partir de um ponto. Caramba, se eu já tenho um perfil de pessoas que tem potencial de compra, fica mais fácil, porque a gente vai mapear na cidade onde é que tem maior bolsões, ou seja, os pontos de maior concentração dessa demanda-alvo, desse público. Aí a gente vai lá, ou seja, a gente consegue fazer uma metodologia cirúrgica. Eu vou até aquela região, aplico um questionário, eu convido pessoas daquela região para participar de um grupo focal e por aí vai. Ou seja, a gente consegue aumentar a eficácia gastando menos recurso e melhor, tendo uma eficiência maior. Observe que se a gente consegue entender toda essa seara do comportamento daquilo que já aconteceu em relação ao consumo, tá? Ou seja, comportamento. Eu não estou falando velocidade de venda, eu não estou falando preço, tá? Eu estou falando comportamento. Da onde as pessoas vieram, que tipo de produto elas compraram, quais eram as personas, e a gente parte daí para poder criar um nível de refino. E é óbvio que ao decorrer do estudo, a gente vai validar ou não, ou fazer pequenos ajustes com base em novas potenciais demandas, e por aí vai. Mas a gente já parte de um ponto. A gente já começa a entender o potencial de um negócio levando em consideração a mesma região. A mesma região que consumiu um produto semelhante ao que você vai colocar. Voltando um pouco para aquele case.
Eu gerei informação, a gente criou uma série de slides por tipologia de produto, para a gente poder entender. Engraçado que o raio de deslocamento das pessoas que compravam eram bem semelhantes. E antes de apresentar o resultado da pesquisa da gente, a gente apresentou o perfil do comportamento de consumo daquilo que eles tinham vendido. Eles falaram, caraca, que bacana, puxa, de onde você tirou isso? Do seu banco de dados. Do seu banco de dados. Eles falaram, puxa, o nosso marketing todo estava direcionado para a região central e região norte. E teve muita gente da região sul que comprou. Embora essas pessoas estivessem passando e foram atingidas e foram impactadas por alguma comunicação, a pergunta é, será que se eu tivesse direcionado algumas ações de marketing para aquelas regiões, eu teria alavancado as vendas? Eu teria trazido potenciais compradores, levando em consideração que as pessoas se aglomeram por hábitos e costumes? Ih, Cristiano, agora eu fiquei doido. Ih, agora você endoidou tudo, cabeção. Para! O que é isso, Cristiano? Olha que interessante. Intuitivamente, quando você vai comprar um imóvel, para pensar. A primeira coisa que você faz é o quê? É olhar os carros que estão parados no estacionamento, o perfil, as roupas que as pessoas usam, o colégio do moleque que a mãe está indo levar para o colégio. Você quer entender se o padrão social é semelhante ao teu. Se brincar, até um pouco melhor. As pessoas se aglomeram por hábitos e costumes. Então, se eu já consigo entender um padrão de adensamento, um padrão de costume na região, da onde elas vieram, sobretudo, a gente consegue entender o quê? Potenciais compradores num raio de influência diferente da onde você está trabalhando. Você calibra o teu canhão. Você começa, inclusive, olha que interessante, trabalhar com marketing cirúrgico, porque você entende da onde as pessoas estão vindo e pelo perfil de adensamento daquelas regiões, você consegue entender se existe a possibilidade de trazer mais gente. E aí a gente vai se comunicar com essas pessoas respeitando aquilo que foi impactado nelas. Puta, elas chegaram como? Foi um panfleto que impactou elas? Foi uma comunicação na rede social? Foi um outdoor? Bom, entendendo toda essa lógica, você já consegue partir de um ponto a mais, de uma nova análise, simplesmente porque você está olhando dentro e fora da caixa. Dentro e fora. Então, não é só olhar fora da caixa. A gente precisa entender aquilo que fez e como fez, o nível de eficiências, o processo de melhorias, o que a gente podia ter feito de melhor, o que eu tenho que mitigar de erro. A quantidade de gente que veio aqui e não comprou já me dá uma sinalização daquilo que eu não devo repetir, daquilo que eu não devo fazer. E olha que interessante, me dá uma sinalização daquilo que eu devo fazer. Porque se as pessoas que eu perguntei, que passaram pelo meu comercial e não compraram, que eu perguntei por que elas não compraram, eu já consigo entender, inclusive, o que preciso fazer. Qual o novo empreendimento? Bacana? A gente vai juntando o Frankenstein, a gente vai juntando o quebra-cabeça justamente para entender capilaridade e potencial. E aí a gente amarra o desejo, a análise do que a gente está fazendo agora com aquilo que a gente fez. E a gente vai encontrando o quê? Pontos de convergência. Gente, o estudo fica em nível máximo de refino. Bom, vamos para as perguntas que comumente são feitas a mim. Ou pelo Instagram, ou nos cursos que eu já fiz em todo o país. Tá bom? Vamos lá? Por que o cara que te comprou, te comprou? É muito doido, né? Isso eu peguei uma pergunta literal, viu? Por que o cara que te comprou? É saber o porquê, o que fez com que ele te comprasse. Qual foi o fator crítico de sucesso de você ter vendido? Não é... gente, a venda não termina com o fechamento do contrato, do pedido. Ela começa ali. É ali que eu vou começar a entender a eficiência do porquê a venda foi consolidada. Você começa a entrar no oitavo a mais.
Quais os pontos negativos do empreendedor não saber gerar informação com os dados dos seus atuais clientes? Gasto de energia. Você vai gastar dinheiro, cada vez que você for lançar, você vai gastar recurso para entender o teu mercado, porque você vai estar preocupado em olhar para fora sem olhar para dentro. Faz os dois. Quando você faz os dois, você gasta menos energia e tem mais eficiência. Cite um caso em que entender o que o cliente antigo comprou, ou seja, o comportamento de compra, permitiu reformular as estratégias e capturar novos clientes. Tem um case onde a gente reformulou todo o marketing. Foi no norte do país, um empreendimento vertical. A gente percebeu que a maior parte, ele tinha lançado, não tinha atingido ainda uma demanda mínima para atendimento das instituições financeiras, e a gente, quando descobriu o perfil do comprador, tinha muita gente ligado à justiça, né? Ou seja, a trabalhos ligados ao judiciário, seja Tribunal de Trabalho, seja a Justiça Federal, seja fóruns. Então tinha muita gente daquelas regiões que estavam comprando. E aí a gente começou a posicionar o marketing de uma forma um pouco mais cirúrgica, sem falar que a comunicação do marketing, ela não atendia e não respeitava as personas daquela região. Estavam botando pessoas assim totalmente diferentes, que não habitavam ali. Então a gente pegou ali realmente a persona, respeitando cor, cabelo, características, do perfil mesmo das pessoas, e a gente fez um outdoor diferente. Todo mundo postava o tempo inteiro o produto, o prédio, o apartamento, a planta e a parcela. Como esse empreendimento ele tinha um atributo a mais de conceito, ou seja, de valor, a gente fez um outdoor diferente, com iluminação que ele lembrava o verde, né? Ele trazia consigo o conceito de área verde. E aí a gente fez a propaganda trabalhando o conceito do que seria viver ali. Iluminamos o outdoor, fizemos um outdoor inclusive saindo daquele padrão retangular. Gente, totalmente diferente o posicionamento. Um monte de gente foi impactada. Uma outra situação bem interessante, uma das coisas que eu gosto muito de fazer numa situação como essa, entender quem comprou, sobretudo o nível de satisfação das pessoas que compraram, é aplicar o NPS, o Net Promoter Score. O que é isso, Cristiano? Ligar para as pessoas a título de uma pesquisa de satisfação e perguntar para o cara se ele te indica numa escala de 0 a 10 para um outro amigo comprar, se ele indica para você, para um parente. Ninguém insatisfeito com o teu produto vai indicar você a ninguém, quanto mais para um parente. Então, normalmente, aquele cara que te diz que dá uma nota de 0 a 6, esse cara é o que nós chamamos de detrator. Esse cara está chateado com alguma coisa e você só precisa fazer uma outra pergunta depois que ele te dá a nota. Por quê? Se esse cara te deu de 0 a 6, você pega o telefone assim e bota do lado, que esse cara vai um monte de problema. E o mais interessante, gente, é que boa parte dos problemas sinalizados pelos detratores não tem nada a ver com o produto. Tem a ver com o quê? Com o condomínio. Teve um cara uma vez, que eu nunca me esqueço, o cara chegou e falou, pô, aqui o porteiro tratou mal a minha mãe quando ela veio me visitar, é um absurdo isso. Só que como o cara ainda tinha estoque, o estande de venda dele ainda estava no empreendimento, e o dono do empreendimento inventou de ser síndico, todos os problemas condominiais estavam sendo ligados diretamente ao incorporador. O que a gente fez? Tirou o cara de síndico, tirou o estande de venda de lá, a gente botou o estande de venda em outro lugar e começamos a trabalhar o produto, levando o empreendedor ou levando o potencial comprador para visitar um empreendimento. Então, você tem que identificar o nível de satisfação daquelas pessoas que já te compraram. Tem gente que morre de medo disso. Você é doido? Depois que eu entreguei esse empreendimento, eu não quero nem passar na frente. Cara, isso vai te dar musculatura. Isso vai te dar lições aprendidas.
Sobretudo, fazer com que você entenda se você está no caminho certo, se você está empreendendo ótimos negócios ou não, se você está falhando. E se você não entender isso, você vai continuar falhando. Então, o cara que te dá 0 a 6, você vai lá e resolve o problema. Você tira esse detrator. Esse detrator é aquele cara que faz questão de falar mal de você no jantar. Beleza. O cara que te dá uma nota de 7 a 8 é aquele cara que nem fede nem cheira. Ele nem vai te falar bem, nem vai te falar mal. Mas o cara que fala de 9 e 10, que te dá uma nota entre 9 e 10, é o cara que a gente considera o teu promotor. É o cara que vende você. É o cara que indica você para um amigo, para um parente. Esse cara, muitas vezes, quando nós ainda temos estoque, nós utilizamos ele como garoto propaganda. Ele fazendo um depoimento, dizendo o que é viver ali. Gente, não tem coisa melhor no mundo do que alguém falar bem de você ao invés de você mesmo. Alguém falar bem de você, ele está fazendo ali o link com a experiência do uso. E isso funciona, que é uma maravilha. Isso funcionou em várias situações que a gente trabalhou. Utilizar os promotores como garoto propaganda para poder alavancar vendas. E tudo isso, gente, está ligado com o quê? Entender quem me comprou. Entender o comportamento das pessoas que me compraram. Entender o nível de satisfação dessas pessoas. E usar isso ao meu favor. Faz sentido para você? Gostou do vídeo? Curte, compartilha com seus amigos e não se esqueça, se inscreva no meu canal. Ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que a gente posta. Um abração e até a próxima. O que é isso aí, hein? É do trânsito dos capuchinhos. Eles estão pintando. Fiz maneira prévia, o cara da rua. Tá. Enfim.